Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, uma pergunta que me fazem sempre é: Moto G20 ou Moto E40? É uma escolha difícil, afinal de contas os dois aparelhos são muito parecidos, a diferença de preços entre ambos também não é muito alta, e os dois trazem muitas características em comum, como a bateria de 5.000 mAh, a tela de 6,5 polegadas com 90 Hz, o chipset Unisoc T606, os 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, mas existem também algumas diferenças, como a câmera principal com abertura melhor aqui no Moto G20, ele também possui uma versão com 128 GB de armazenamento, então existem aqui algumas diferenças, mas normalmente o Moto G20 é uma opção mais cara, e a diferença de preços entre os dois aparelhos beira ali os R$200. Então será que vale a pena pagar a mais pelas poucas diferenças do Moto G20? É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like que ajuda muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Pois é, os dois aparelhos trazem muitas coisas em comum, apesar de visualmente serem bastante diferentes. E olha, particularmente acho os dois smartphones muito bonitos. O Moto G20 nessa versão aqui na cor azul tá bem elegante, tá com um visual realmente muito bonito. Ele também tem essa espécie de holografia aqui junto à moldura das câmeras que mostra um efeito bem legal, enquanto que o Moto E40 traz essa tampa traseira texturizada, já tem uma moldura aqui que abriga as câmeras com a identidade visual atual dos smartphones da Motorola, então são dois smartphones muito bonitos. E qual deles é o seu preferido aí fica do gosto de cada um. É até difícil escolher realmente qual dos dois eu acho mais bonito, gostei bastante do visual dos dois aparelhos. Outra curiosidade é que os dois também trazem a mesma espessura de 9,1 mm. O Moto G20 é um pouquinho mais pesado, mas a diferença é mínima também, são 200 gramas contra 198 aqui do Moto E40. E olhando os dois de lado, até a disposição dos botões está bastante parecida, com o botão liga-desliga, botão de volume e o botão dedicado aqui para o assistente do Google. Ambos também trazem uma entrada para fone de ouvido aqui na parte superior e contam com microfone na parte inferior, além da entrada USB tipo C e do alto-falante externo, e os dois trazem áudio mono, são bem parecidos. Aqui, opa, quase que eu vou derrubando um deles. Aqui do outro lado temos a bandeja. Aqui temos uma vantagem a favor do Moto E40, isso porque ele traz 3 slots, aqui o triplo slot, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips e um cartão de memória, enquanto que o Moto G20 traz apenas o duplo slot, podendo utilizar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Porém, o Moto G20 é o único que traz a opção com 128 GB de armazenamento, enquanto que o Moto E40 traz apenas a opção com 64 GB, uma opção que também está presente aqui no Moto G20. O sensor de digitais dos dois também é posicionado aqui na traseira. Deixa eu ver se eu consigo acioná-lo simultaneamente. Olha, deixa eu ver, dá mais trabalho aqui para o Moto G20 porque eu sou destro, né? Mas eu diria para vocês que a velocidade é bastante parecida aqui nos dois. E eles demoram um pouquinho para desbloquear. Aparentemente o Moto E40 está mais rápido, mas é porque eu acho que eu consigo apertar antes os sensores digitais aqui do Moto E40. Mas temos aqui mais ou menos a mesma velocidade. Deixa eu ver se eu consigo usar também o desbloqueio facial. Ah, consegui. Curiosamente também está mais rápido aqui no Moto E40 para desbloquear. Mas está aqui ó, mostrando para vocês, ambos são bastante rápidos, talvez a posição esteja favorecendo aqui o Moto E40 também. Falando de tela, a princípio os dois têm o mesmo display, são 6,5 polegadas, com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, com a proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. Então temos aqui basicamente as mesmas configurações. Mas se vocês olharem com atenção, vão perceber que a câmera frontal do Moto E40 fica em um furo aqui na tela, contra o recorte formato de gota do Moto G20. Particularmente prefiro o visual aqui do Moto E40 porque acaba ocupando menos espaço da tela, né? Sobra aqui mais área útil para você utilizar. E aqui mostrando as bordas inferiores, e pelo menos a princípio parecem ter o mesmo tamanho, ou a do Moto E40 parece ser um pouquinho menor. Olha, acho que podemos considerar um empate técnico aqui, realmente parecem ter o mesmo tamanho. Mas o Moto E40 traz aqui a câmera frontal no formato pinhole, num furo na tela, o que é mais interessante do que o formato de gota aqui do Moto G20. Então, apesar de serem telas tecnicamente bastante parecidas, elas trazem sim algumas diferenças, mas no comportamento da interface, nos ângulos de visão, aí sim os dois aparelhos são bem parecidos. Ó, aqui inclinando para cima e para baixo, para as laterais também, os ângulos de visão são bons aqui
nas duas telas. Mas não há como negar que visualmente acaba sendo mais bonito aqui esse formato da tela do Moto E40. E ambos os aparelhos trazem o Android 11 de fábrica, tem uma boa interface com uma ótima velocidade, em parte por causa do chipset Unisoc T700 com 4 GB de RAM, que traz um desempenho bem legal aqui para esses dois aparelhos, e também por causa da tela com taxa de atualização de 90 Hz. Você pode inclusive escolher a taxa de atualização nos dois, pode utilizar o modo automático, que vai mudando entre 60 e 90 Hz automaticamente, dependendo do aplicativo, pode deixar apenas em 60 Hz para economizar energia, ou em 90 Hz para ter uma interface mais fluida, mais suave. E eu gostei muito da experiência de uso aqui dos dois aparelhos, ambos mandam muito bem na interface. Como falei, ambos trazem o Android 11 de fábrica, mas infelizmente nenhum dos dois será atualizado para o Android 12. Antigamente a Motorola tinha a seguinte política, ela sempre trazia uma atualização de Android para a família Moto G e nunca atualizava a família Moto E. Mas nessa última geração mudou um pouquinho. O Moto G10 e o Moto G20 não receberão atualização de Android, somente a partir do Moto G30 que haverá atualização. Então o Moto G10 e o Moto G20 ficarão apenas no Android 11, assim como o Moto E40 e o Moto E20, que também não receberão atualização. Ponto negativo, já que existem concorrentes como os smartphones da Samsung, por exemplo, mesmo aparelhos básicos como o Galaxy A03 Core serão atualizados para o Android 12. Então seria interessante a Motorola rever essa política de atualização para os seus aparelhos, até porque ambos são muito bons, mas acaba sendo um ponto negativo nenhum dos dois receberem atualização de software. E apesar dos dois aparelhos trazerem o Android 11 e uma interface com poucas personalizações, elas têm até um comportamento semelhante. Temos aqui alguns recursos a mais no Moto G20, por exemplo, ele permite aqui abrir a câmera através desse gesto, um recurso que não está presente aqui no Moto E40. Acabei ligando a câmera sem querer, eu ia falar justamente desse recurso. Os dois trazem o atalho para poder ligar e desligar a lanterna, mas o atalho para abrir a câmera está presente apenas no Moto G20, apesar de que às vezes, agora não foi, né? Mas às vezes eu chacoalho aqui o aparelho e eu acabo ligando a câmera sem querer. No entanto, é possível você ativar a câmera dando 2 toques aqui no botão liga-desliga. Vai funcionar no Moto E40 e curiosamente também funciona no Moto G20. Existe esse segundo atalho aqui para você abrir o aplicativo de câmera. Mas apesar desse recurso a mais, o Moto G20 não traz muito mais opções de personalização, tanto que não existe o aplicativo Moto instalado aqui nesse aparelho, assim como acontece com o Moto E40. Então não temos tantas personalizações aqui em nenhum dos dois aparelhos. Mas o ponto positivo é que a interface é bastante suave, bastante fluida, tem uma boa resposta, uma boa velocidade de abertura, e entre os aparelhos de entrada, tanto o Moto E40 quanto o Moto G20 mandam muito bem, trazem um desempenho muito bom. Inclusive nos jogos, olha que coisa, o segredo está no chipset dos dois, que é o Unisoc T700. O legal desse chipset é que ele traz 2 núcleos de alta performance, da série A75 e mais 6 núcleos da série A55, rodando até 1.8 GHz. E a GPU é a Mali G52. É um chipset que traz um desempenho muito bom para a categoria, eu gosto bastante aqui do Unisoc T700. Além disso, tanto o Moto G20 quanto o Moto E40 trazem 4 GB de memória RAM e pelo menos 64 GB de armazenamento. Lembrando mais uma vez que o Moto G20 tem uma opção também com 128 GB de armazenamento. Tá certo que eles não vão conseguir rodar os games pesados com detalhes no máximo, mas ainda assim vão conseguir rodar games pesados como Asphalt 9, Shodogun Legends, com uma boa qualidade e com uma boa fluidez. Então se você está procurando um smartphone barato para jogos, tanto o Moto E40 quanto o Moto G20 são 2 ótimas opções. A bateria tem 5.000 mAh em ambos os aparelhos e na caixa dos dois vem um carregador de apenas 10 watts. Aliás, falando sobre o conteúdo da caixa, é bastante semelhante nos dois smartphones, mas o Moto G20 leva a vantagem de trazer uma capinha na caixa, um acessório que não está presente no Moto E40. Mas o carregador dos dois é o mesmo e ambos trazem uma conexão USB tipo C. Os dois aparelhos conseguiram entregar uma boa autonomia, conseguindo ficar até 2 dias longe da tomada sem precisar recarregar. Claro que vai depender muito do seu perfil de uso. Com o brilho da tela em 120 lux, tanto o Moto G20 quanto o Moto E40 gastaram 2% de bateria durante 1 hora de ligação. Ambos também gastaram 6% de bateria navegando no GPS durante 1 hora. O Moto G20 gastou menos bateria gravando o vídeo de 10 minutos, com o aplicativo de câmera foram 2% contra 3% do Moto E40, mas o Moto E40 se saiu melhor ao assistir vídeo no YouTube durante 1 hora, gastando 6% contra 8% do Moto G20. Mas como os dois trazem características bem semelhantes, telas de 90 Hz, o mesmo chipset, pode esperar uma autonomia mais ou menos parecida entre os dois aparelhos.
os dois também trazem Bluetooth 5.0. Mas um detalhe muito importante a favor do Moto G20 é que somente ele traz Wi-Fi de 2.4 e de 5 GHz. Eu não sei qual o motivo a Motorola não adicionou Wi-Fi de 5 GHz aqui no Moto E40. Agora, um ponto onde o Moto G20 leva vantagem são nas câmeras. Ele já começa trazendo um sensor a mais, uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2, que infelizmente não está presente aqui no Moto E40. Os dois trazem câmera principal de 48 megapixels, mas a abertura é bem melhor no Moto G20, de 1.7 contra 2.0 do Moto E40. Ambos trazem mais duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma para o modo macro e outra para detecção de profundidade. Outro ponto onde o Moto G20 se sai melhor tecnicamente é na câmera frontal, com 13 megapixels contra 8 megapixels aqui do Moto E40. Mas a abertura da câmera frontal do Moto E40 é um pouquinho melhor, de 2.0 contra 2.2 do Moto G20. E ambos conseguem filmar em até Full HD. Uma vantagem que está bem clara aqui a favor do Moto G20 está para sua lente a mais, a câmera ultra-wide, que é um recurso que eu considero importante para você fotografar ou filmar paisagens, por exemplo, e que infelizmente não está presente no Moto E40. A câmera principal do Moto G20, apesar da mesma resolução do Moto E40, leva a vantagem também da abertura melhor, e a gente consegue perceber em ambientes com pouca luz, apesar dos dois terem se saído muito bem nesse quesito, é possível notar que as imagens do Moto G20 apresentam mais cores, você consegue observar mais detalhes, porque a câmera principal consegue também capturar mais luz. Mas algo positivo é que os dois se saíram muito bem nesse quesito. Tanto a frontal quanto as traseiras em ambientes com bastante luz também se saíram muito bem. Eu gostei muito aqui do modo HDR dos dois aparelhos. No Moto G20 eu achei um pouquinho melhor, um pouquinho superior ao Moto E40, mas os dois se saíram muito bem. Inclusive, algo legal é que ambos conseguiram utilizar o modo HDR mesmo quando você habilita o modo retrato aqui para a câmera frontal. E os dois também trazem estabilização de imagem durante as gravações. Não é perfeita, mas a qualidade é muito boa. Eu acredito que os dois até estão apresentando um certo empate. A qualidade das imagens nos dois aparelhos é bastante parecida e no geral eu gostei bastante. Eu acho que é melhor falar do que eu não gostei, né? E foi da câmera frontal em ambientes com pouca luz. Nos dois aparelhos ela ficou deixando um pouquinho a desejar. No Moto G20 apareceu um excesso de ruído na imagem, enquanto que no Moto E40 faltou um pouquinho mais de nitidez. E fazer vídeos à noite também não é um bom negócio em nenhum dos dois aparelhos. Ambos deixaram um pouquinho a desejar. O Moto G20 até conseguiu capturar bastante luz, mas o foco ficava perdido e em vários momentos a imagem ficava até sem foco. Então não recomendo muito essas câmeras aqui para você filmar à noite. Mas o pior resultado mesmo foi com a câmera frontal, que apresentou bastante ruído durante as gravações, infelizmente nos dois aparelhos. E quanto ao áudio, ele é mono nos dois aparelhos e sai aqui pela parte de baixo, juntamente ao conector USB tipo C. Vamos ver como é que é a qualidade aqui? Vou começar pelo Moto G20. E agora o Moto E40. Moto G20. Moto E40. Olha, o áudio do Moto G20 está melhor. Está um pouquinho mais encorpado, os graves são um pouquinho melhores. Galera, hoje eu estou trazendo aqui um comparativo entre dois smartphones da Motorola. O áudio do Moto G20 é um pouquinho melhor. A diferença não é muito grande, mas gostei mais aqui do Moto G20. E aqui mostrando a tela dos dois aparelhos rodando os vídeos, Moto G20 aqui na parte de cima e Moto E40 na parte de baixo. Vejam que a qualidade aqui das imagens são muito boas nos dois aparelhos e poderia até dizer que é a mesma tela, se não fosse o detalhe aqui da câmera frontal que fica em um furo no Moto E40, uma solução que eu acho melhor. Dessa forma, ele acaba ocupando menos espaço aqui da tela. Então temos um aproveitamento melhor de tela aqui no Moto E40. Bom, galera, então vocês viram aqui que o Moto G20 e o Moto E40 são muito parecidos. Traz algumas diferenças estéticas. O Moto G20 leva alguma vantagem aí nas câmeras, mais pelo sensor, pela lente ultra-wide do que pela câmera principal, apesar dela também ter se saído um pouquinho melhor à noite, mas os dois aparelhos são bastante parecidos. E afinal de contas, qual deles levar para casa? Bom, vamos falar de preços, né? O Moto G20 nesse momento, ele está custando na faixa de R$ 1.200 na versão de 64 GB, contra mais ou menos R$ 1.000 aqui do Moto E40.
Os preços podem variar, eles vivem subindo e caindo. Já cheguei a ver o Moto E40 até por R$750, um preço realmente incrível pelo que o aparelho oferece, mas agora deu uma certa subidinha. Então tá mais ou menos R$1.000 aqui para o Moto E40 contra R$1.200 para o Moto G20. Então, trabalhando com essa diferença de R$200, eu acredito que é muito pelo que o Moto G20 oferece a mais. Se você não puder pagar a diferença, acredito que o Moto E40 já consegue atender muito bem. Mas sim, se você puder pagar essa diferença, vai de Moto G20 porque você vai ganhar na lente ultra-wide, que é um recurso bom, apesar da lente ultra-wide dele não ser incrível, mas com certeza é um recurso bastante útil para fazer fotos e vídeos em situações com muita luz. Em situações com pouca luz, esquece. Ambos trazem o modo noturno, no caso do Moto E40 somente para a câmera principal e no caso do Moto G20 para a câmera principal e para a câmera frontal, mas a ultra-wide não traz suporte a esse recurso. Então é uma lente que você vai usar somente em ambientes com bastante luz. O Moto G20 também traz capinha na caixa, o que eu acho importante, mas um fator que eu valorizo bastante é o suporte ao Wi-Fi de 5 GHz, que infelizmente só está presente aqui no Moto G20 e não está presente no Moto E40. Então se você puder pagar a diferença, vai de Moto G20 porque você vai ganhar na lente ultra-wide, vai ganhar também o suporte ao Wi-Fi de 5 GHz e ainda vai conseguir fazer fotos um pouquinho melhores à noite. Agora, se essa diferença é muito para você, pode ir de Moto E40 porque em desempenho, em recursos, o aparelho é bastante parecido aqui com o Moto G20. Você vai perder na questão da lente ultra-wide, não vai ter o Wi-Fi de 5 GHz, mas ainda assim é um aparelho muito bom. Ponto negativo aqui para os dois é o fato de que não serão atualizados para o Android 12, é um ponto realmente que a Motorola precisa melhorar para esses aparelhos. Em todo caso, a interface roda muito bem aqui nos dois smartphones. É bastante rápida, bastante fluida e também traz bons recursos. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários qual dos dois aparelhos você levaria para casa, se o Moto G20 ou o Moto E40. E claro, explica também o motivo, qual seria o motivo para levar um desses dois aparelhos aqui para casa. E não esqueça também de deixar o seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!